A paz do Senhor em Cristo Jesus. Domingo pela manhã, vamos estudar mais uma lição bíblica de escola dominical. Estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esse é o tema para o trimestre. E, por consequente, vamos estudar a lição número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na semana passada, nós demos a definição da palavra ordenança, mas vamos relembrar o que nós podemos definir por ordenança. Um rito simbólico que põe em destaque as verdades centrais da fé cristã e que é obrigação universal e pessoal. Essa é a definição da palavra ordenança. O nosso comentarista, ele traz como textuário o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A nossa leitura bíblica em classe, texto bastante conhecido, o que Paulo escreveu ao 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. A palavra-chave para esta lição é comunhão. O nosso comentarista divide a lição em 3 tópicos. No primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Nesse tópico, ele coloca 3 subtópicos, que é na tradição romana, na tradição protestante e a posição pentecostal. Neste tópico, vamos aprender exatamente como a Igreja Romana tem o seu ensinamento com respeito à Santa Ceia, mas também vamos aprender como é na tradição pentecostal e a posição, aliás, na tradição protestante e a posição pentecostal sobre este assunto. Então, neste tópico, vamos aprender exatamente sobre isso, pois a Igreja Romana compreende de forma literal a expressão dita por Jesus em referência aos elementos da Santa Ceia. Isto é o meu corpo. E aqui nós vamos aprender que não temos base bíblica para entendermos assim. Para eles, esse tipo de ensinamento é conhecido como transubstanciação. Para eles, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Mas nós estamos aprendendo, uma vez mais através da escola dominical, o real sentido da Santa Ceia e que na tradição pentecostal ele nos ensina que esses elementos é em forma de um símbolo. Essa é a posição pentecostal com respeito a este assunto. Para nós, assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então, vamos aprender esse tópico sobre este assunto. Mas a nossa lição ela vai também falar sobre o propósito da Santa Ceia do Senhor. E nesse tópico, o subtópico é o seguinte: celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão cristã. Então, em síntese, o propósito da Santa Ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, a nossa comunhão com Ele e a promessa da segunda vinda. Nesse tópico, vamos aprender sobre este assunto. E o terceiro tópico, o modo de celebração da Santa Ceia.
Aqui, ele nos faz uma advertência no primeiro subtópico, quando escreve: o que é participar indignamente? É uma pergunta. Uma celebração reverente é o segundo tópico. E uma celebração festiva. Então, o nosso comentarista nos faz entender que, concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Então, é importante termos isso em mente, pois, ao celebrar a Santa Ceia, atrai juízo divino para aqueles que participam de forma errada, né? Com pecados não confessados. Porém, também traz benefícios espirituais para aqueles que participam de uma forma correta, com os seus pecados confessados. Então, nesse último tópico, vamos ter esta compreensão da Santa Ceia do Senhor. Então, para este comentário, queremos trazer aqui a importância da ceia do Senhor no passado, no presente e no futuro. Quando analisamos o texto de Mateus capítulo 26, do 26 ao 30, podemos compreender realmente que Jesus estava falando ao dar início à maior celebração da cristandade. Além de celebrar a Páscoa, Jesus instituiu uma ordenança completamente nova, a ceia do Senhor, como podemos ver no texto da leitura bíblica em classe. Então, a sua importância no passado é um memorial da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através de sua morte, podemos obter a remissão das nossas falhas. É também um memorial para nós pelos benefícios provenientes do sacrifício de Jesus Cristo. E nos faz lembrar da morte de Cristo no Calvário, para redimir todos nós da condenação. A Páscoa levou a nação de Israel a lembrar-se da sua redenção da servidão do Egito. Nós podemos ver isso lá em Êxodo 12. Na celebração da ceia, a nossa mente se volta para o Calvário. Lucas 22 e 19. Sua importância no presente. Na Santa Ceia, expressa a nossa comunhão com Cristo e da nossa participação dos benefícios oriundos de sua morte sacrificial. Ao mesmo tempo, expressa a nossa comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Lembrando que a Santa Ceia é uma celebração das famílias. Então, é por isso que a nossa palavra-chave da nossa lição é comunhão. São as famílias juntas para celebrar a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia do Senhor no presente lembra que devemos esperar a volta de Cristo. E no futuro é o antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico escatológico, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Pois a Santa Ceia é um ato que antevê a volta iminente de Cristo para arrebatar a sua igreja. É uma antecipação da alegria que teremos em participar com Cristo da ceia das bodas. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9, Mateus 26 e 29. Então, diante disso, nós podemos ver que a importância da Santa Ceia, tanto no aspecto do passado, como também no presente e no futuro. Então, amados irmãos, nós podemos aqui ver também algo muito importante, e nesse breve comentário aqui,
nós podemos ver exatamente o que o nosso Senhor Jesus, Ele pode nos garantir através do seu sacrifício e nos ensina com muita segurança a respeito da Santa Ceia, a importância de participarmos da Santa Ceia do Senhor. E olhando para esta lição e para este assunto, nós podemos aqui definir que ao participar da Santa Ceia, o cristão deve olhar em 4 direções. E quais são elas? Em primeiro lugar, ele deve olhar para trás. Este olhar é o que nos fará lembrar do motivo da morte de Jesus, carregar os nossos pecados. Lembrará também que ele morreu de forma voluntária, demonstrando assim o seu amor por nós. Então, esse primeiro olhar era um olhar para o que nós éramos e também para o que Jesus fez por nós, se sacrificando por nós, levando os nossos pecados. O segundo olhar, o crente deve olhar para a frente. Fazendo assim, ele lembrará o sacrifício do Senhor até que ele venha. Trata-se de um olhar escatológico, um rumo ao futuro da igreja. Então, esse segundo olhar é um olhar para a frente. Primeiro ele olha para trás, agora ele olha para a frente. O terceiro olhar, o crente deve olhar para o seu redor. Esse olhar fará com que ele enxergue a outros e não seja um egoísta espiritual. Como acabei de mencionar, a Santa Ceia é uma festa entre famílias, onde vamos viver e realmente participar da comunhão. E em quarto e último lugar, o crente deve olhar para dentro. Esse olhar para dentro fará com que ele se examine a si mesmo, como nos orienta o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, ao participar da Santa Ceia, o cristão deve olhar nessas 4 direções. E para finalizar, é importante que nós tenhamos em mente o que a nossa declaração de fé nos ensina a respeito da Santa Ceia. Olha como está escrito no capítulo 13, sobre a Santa Ceia, na nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é um rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, na companhia de seu discípulo. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, do 26 ao 28. Desde então, a Igreja vem celebrando este memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, diante de tudo isso que a lição está nos apresentando e no que acabamos de comentar, nós temos a segurança de que essa ordenança ela deve ser também realizada de uma forma íntegra para que nós possamos gozar dos benefícios espirituais que nos traz a Santa Ceia do Senhor.
Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça, em nome de Jesus. Amém.